mais uma palestra online. A ideia hoje é conversar com você sobre manejo de lagarta do cartucho do milho, como superar esse desafio. A nossa agenda é composta por uma breve discussão da importância econômica da lagarta do cartucho. Nós vamos conversar um pouco sobre a biologia dessa praga, vamos falar sobre o ciclo, o número de gerações, sobre sobrevivência, sobre hospedeiros, dispersão geográfica, sobre os biotipos e populações distintas. Nós vamos conversar um pouco sobre os tipos de dano, identificação dos tipos de dano, que já faz parte do processo de entendimento de controle, ou seja, o que a gente precisa utilizar para o controle. Depois a gente vai falar sobre esse manejo, que é a parte do monitoramento e do nível de dano. Vamos falar sobre o controle químico, os critérios para aplicação de produtos, as doses e a tecnologia de aplicação. E vamos conversar, finalmente, sobre o desenvolvimento e o manejo de resistência desse inseto. Depois, após as minhas considerações finais, eu inicio respondendo as perguntas que, porventura, os senhores enviarem para nós. Tá? Um pouquinho sobre a importância econômica dessa praga. Sem dúvida nenhuma, a Spodoptera é a praga mais importante na cultura do milho, não só no Brasil, mas também nas demais regiões do mundo, as regiões tropicais e regiões subtropicais. Ela está presente em todas as regiões, no caso do Brasil, em todas as regiões do país, e devido à disponibilidade de alimento, a Spodoptera é uma praga polífaga, ela não ataca só milho, a gente enxerga a Spodoptera em batata, em soja, em algodão, em mamoeiro. Então, como ela é polífaga, tem vária disponibilidade de alimento, as condições climáticas mais favoráveis à praga nessas regiões tropicais e subtropicais fazem com que ela esteja presente em todo o país. É uma praga que, na cultura do milho, se alimenta em todas as fases. Ela pode começar agindo como cortadora, rente ao solo, com lagartas maiores que 1 centímetro, de ocorrência das culturas anteriores, e, segundo os dados estimados da própria Embrapa, são dados um pouco antigos, mas são dados estimados da Embrapa de 1999, dizem que os danos dessa praga podem atingir até 34%, o que representaria alguma coisa atualmente ao redor de 400 milhões de reais. A identificação dessa praga é bastante simples. Ela é uma lagarta que apresenta um Y invertido na sutura epicranial, ou seja, na frente. Comparando na figura superior esquerda, nós temos a Spodoptera ao centro, ladeada por Helicoverpas, e é possível ver o Y invertido na cabeça dessa lagarta. E, além disso, na parte posterior, ela tem pontos escurecidos, chamados tubérculos, que vocês podem ver no lado direito da foto. Aqui está aumentado esses pontos para ficar mais fácil a visualização, que formam um quadrado na parte posterior e na parte mediana da lagarta um trapézio, ou uma figura trapezoide. É bem fácil a identificação a campo desses insetos. Tá? Existem lavouras que, devido à condição em que são estabelecidas, correm mais ou menos risco. As lavouras com maior risco de dano são as lavouras de milho onde as práticas de manejo não são adotadas na sua plenitude ou não são adotadas. Lavouras de milho em regiões de temperaturas mais elevadas também são lavouras mais suscetíveis ao dano dessa praga, e lavouras com plantio mais tardio, os plantios, por exemplo, mais dentro de dezembro, ou as regiões de safrinha que plantam em janeiro e fevereiro, também têm condições mais favoráveis em função especialmente de temperatura elevada e falhas ou faltas de chuva durante esse período. Essa é uma condição bem interessante, porque o dano da Spodoptera tende a visualmente ser maior à medida que a capacidade de recuperação da planta não é tão boa. Ou seja, se a condição climática não é tão favorável para a planta, mas é mais favorável para a lagarta, isso evidencia o dano na lavoura, nos passando o sentimento de que a lavoura está sendo praticamente destruída. Então, esse é um aspecto importante a ser considerado, porque a temperatura ela influencia diretamente no ciclo, na duração desse período larval da Spodoptera. Olhando esse quadro, dá para notar que, com temperaturas baixas, a gente enxerga o ciclo da lagarta durando cerca de 35 dias, próximo até 40 dias, esse período em que o inseto está na fase de larva. À medida que a temperatura vai subindo, o ciclo vai encurtando, chegando a coisas como 14 dias, 15 dias, com temperaturas médias ao redor de 28, 29 graus. Então, sempre que
o estabelecimento da lavoura se der em condições de temperatura mais elevada, existe uma tendência maior de ocorrerem ciclos mais curtos e mais ciclos dentro da própria lavoura, ou seja, a gente não vai ver única e exclusivamente uma família de Spodoptera durante todo o ciclo, mas sim é possível ver até 3 ou 4 descendentes da revoada inicial que ocorreu desse inseto. Colocando isso de forma esquemática, é fácil ver que, normalmente, o adulto ele coloca uma massa de ovos que vai de 50 a 60 ovos. Esse período de ovo ele dura, em média, 4 dias. Após isso, eclodem as larvas neonatas, e desde a eclosão das larvas neonatas até a passagem por diversos instar e até a transformação em pupa, isso a gente tem, em média, aqui no Brasil, 17 dias de duração. Certo? Mas podendo chegar até 14 dias, como falei anteriormente, em função do período, da temperatura que ocorre durante esse período. A fase de pupa dura cerca de 5, 6 dias, máximo uma semana, e depois a gente tem o adulto de novo, que vai estar apto a fazer novas ovoposições por um período de até 15 a 20 dias. Tá? Então, esse ciclo todo, ele pode, dependendo da temperatura onde o inseto está, pode ocorrer em até 45 dias, e a gente ter 4 a 5 ciclos no ano, ou ocorrer em menos de 25 dias, e nós termos até 7 ou 8 ciclos durante o ano. Aqui tem um aspecto que eu trouxe uma fotografia só a título de curiosidade, das lagartas neonatas, ou seja, recém-eclodidas. Vejam que tem no detalhe os ovos e a lagartinha pronta para começar a realizar o dano. E isso é interessante explicar, porque nos instares iniciais, o aparelho bucal da Spodoptera ele não está completamente desenvolvido. Então, o que a gente vê no campo, quando as lagartas têm até o 3º instar, não são furos, são simplesmente raspagens, são essas lesões translúcidas que ocorrem na folha, em que não se verifica, só se verifica uma transparência, não se verifica a ausência de tecido. Então, isso é interessante comentar, porque esse período, que vai ser um período bastante importante para a determinação do controle do inseto, ele tem uma duração muito curta. Vejam que, nesse slide, existe uma estimação da duração de cada um dos instares da lagarta. Então, de lagartas neonatas até o 2º instar, a duração média pode chegar a 2 dias, no máximo 3 dias. E até o 3º instar, se nós trabalhar de forma acumulada, pode ser que em 7 dias, no máximo 8, 9 dias, ela já esteja passando daquele que é considerado o período ideal de controle, tanto com inseticidas como com a tecnologia ABT. Então, o processo de tomada de decisão no controle e a ação efetiva de controle são fundamentais como estratégia para suprimir os danos que esse inseto faz na lavoura. Aqui a gente tem uma foto esquemática de um cartucho destruído e vocês veem que já não existem mais sintomas de raspagem. O que se vê são furos, na realidade, lesões alongadas, e já se vê alguma coisa da serragem que é produzida, o esterco que é excretado pela lagarta, quando ela já está numa fase mais adiantada, acima do 4º instar, e indo para o cartucho, onde, por posição, já começa a ficar difícil para os próprios inseticidas fazerem o controle. Dentro do que a gente chama de programa de controle, a experiência tem nos mostrado que o manejo integrado tem sido a melhor solução. Então, o monitoramento da lavoura, a utilização de rotação de cultura, nas regiões onde o plantio direto se encontra mais consistente, especialmente no sul do Brasil, a dessecação das culturas de cobertura de forma antecipada, associada ao uso de inseticida, quando necessário, junto a essa dessecação no pré-plantio, mais a rotação de princípios ativos de inseticida, quando o controle complementar faz necessários, usando tratamento de semente, visando o controle das principais pragas-alvos e utilizando híbridos geneticamente modificados, além do controle de ervas daninhas, que servem como hospedeiro intermediário, e a utilização de produtos químicos que não agridam tanto os inimigos naturais, tem sido a forma mais efetiva no controle dessa praga. Mas isso olhando pelo viés de medidas de controle. Existe uma diferença entre aquilo que a gente efetivamente precisa fazer e aquilo que efetivamente acontece dentro da lavoura, às vezes por problemas até operacionais. Às vezes eu não consigo fazer exatamente o que eu gostaria de fazer no momento que precisa ser feito. Então,
isso aqui já é um alerta que quanto mais dentro desses 9 itens a propriedade se encontra, a região se encontra, melhor e mais efetivo é o controle. À medida que eu me afasto desse número de 9 itens aqui, eu começo a ter problemas com eficiência e com controle de lagarta do cartucho. Isso, de forma esquemática, significa que, à medida que a lagarta avança no seu desenvolvimento, ou seja, à medida que eu saio dos instares, dos primeiros instares e vou para os últimos instares, eu também tenho um aumento no nível de dano. A lagarta precisa comer mais para se alimentar. Existe um dado que diz que até o terceiro instar ela come apenas 20% de toda a dieta que ela vai ingerir até ela completar o ciclo. Então, os maiores danos sempre são feitos nas fases finais do desenvolvimento dela, que coincidentemente são do quarto instar para frente. E sabe-se que o controle efetivo da lagarta, tanto pelas tecnologias BT quanto pelos inseticidas que existem no mercado, são muito mais efetivos quando o inseto está com um tamanho de até 1 milímetro, no caso desculpe, 1 centímetro no caso da Spodoptera, 10 milímetros, tá? Que é quando ela se encontra ainda no terceiro instar. A partir do terceiro instar, ela começa a fazer um dano maior e, por hábito, ela começa a procurar o cartucho para se alimentar. Então, esse posicionamento do inseto dentro do cartucho dificulta sobremaneira o seu controle, mesmo pelos inseticidas. Olhando para a escala de dano, a escala Davis, até o ano passado, nós estávamos orientando todos os produtores que seguissem o que a própria Embrapa dizia, que era 17% de plantas raspadas no nível 4. O nível 4 é essa fotografia à esquerda do vídeo, em mediana, abaixo do 1 e acima do 7, e esse era o nível de dano que a gente estava recomendando para todo mundo, para que se iniciassem as pulverizações complementares. O que a gente verificou no campo é que existe um atraso entre a identificação do nível de dano pelo produtor e a tomada de decisão e efetiva aplicação do inseticida no campo. Então, como forma de auxiliar esse processo, nós estamos criando um gatilho antecipado. E, a partir de agora, estamos orientando em todos os dias de campo e todas as nossas publicações que se inicie o processo de pulverização quando 10% das plantas atingirem o nível 3 da escala Davis. Porque qualquer atraso que, porventura, o produtor venha a ter, não vai acabar coincidindo com o desenvolvimento da lagarta para instares onde o processo de controle químico se faz atrasado. Então, vejam que nesse mesmo slide, o nível 5 já apresenta furos. E para sair do nível 3 para o nível 5, como nós vimos anteriormente no slide, bastam 2 dias, no máximo 3 dias, a lagarta pode sair do nível do terceiro instar e passar para o quarto instar, e aí eu já começo a ter uma dificuldade maior de controle, mesmo com inseticidas mais modernos que a gente tem no mercado. Nós fizemos aqui uma sugestão, falando especificamente de controle, dentro da nossa vivência, da nossa experiência no campo, junto com os demais colegas que atendem diretamente as propriedades, nós dividimos as sugestões de controle entre aquilo que a gente acha que deu maiores resultados no Brasil Central e aquilo que deu melhores resultados aqui no Sul. Porque essa diferença também se faz necessária, não quer dizer que o que se usa no Brasil Central é plenamente efetivo no Sul e vice-versa. Então, olhando especificamente para a condição do Brasil Central, as nossas recomendações passam pela dessecação com inseticidas carbamatos, pode ser o metomil, que tem registro para essa utilização, o tratamento de semente com inseticida para o controle de mastigadores, e se tiver problema de percevejo, a associação de produtos que tenham controle para mastigador e de percevejo, tá? Monitorar a lavoura e, quando ela atingir 10% de plantas raspadas na escala Davis, entrar com a primeira aplicação de inseticida. Diferentemente do que ocorre aqui no Sul, a taxa de crescimento da cultura da lavoura de milho no Brasil Central é mais rápida do que ocorre, especialmente no verão, aqui no Sul. Então, isso já justifica, mesmo na presença de lagartas menores do que 10 milímetros, que eu utilize reguladores de crescimento ou fisiológicos, como eles são normalmente conhecidos no mercado. Então, eu vou utilizar um produto de choque, que pode ser um carbamato, que tem um custo bem adequado, com um produto fisiológico em função de que a taxa de crescimento do milho é muito grande lá naquela região e eu preciso ter algum tipo de residual. Se
no monitoramento que eu fizer, após 5 dias de aplicação, eu ainda encontrar, ou novamente encontrar lagartas, e aí sim, que estejam abaixo do 4º Insta, eu posso já lançar a mão das diamidas, que são produtos mais modernos, mas também me valer dos fisiológicos para fazer sempre um residual. Uma terceira aplicação, eu vou fazer trocando o princípio ativo, vou utilizar um espinoside, mas vou usar a mesma estratégia. Vou usar um produto de impacto associado a um produto que tenha residual. E se necessário for numa 4ª aplicação, eu vou trabalhar então com um produto mais moderno e eficiente e potente, como o Indoxacarb, numa dose de 0,4 litros por hectare e mais um fisiológico. De forma esquemática, fica como nesse desenho que aparece na tela para vocês, ou seja, a dessecação com inseticida, o TS com mastigador, faço os monitoramentos e vou alterando os modos de ações dos inseticidas de choque, mantendo sempre um fisiológico junto em função da taxa de crescimento do milho. Já para o sul do Brasil, falando especialmente do verão, aqui nós temos um tempo maior, podemos trabalhar, desde que não seja uma integração lavoura e pecuária, a gente consegue trabalhar com uma antecipação na dessecação. O ideal seria se fazer essa dessecação com no mínimo 30 dias de antecedência, o ideal seria 40 dias, e se isso não puder ser feito com toda essa antecedência, fica praticamente obrigatório a utilização de um inseticida junto na dessecação. Por que isso? Porque aqui nós ainda temos um problema sério de plantas daninhas resistentes ao principal produto utilizado na dessecação, e isso pode se tornar um local para alojamento de insetos e depois eu ter danos de lagartas maiores numa planta de milho recém-emergida. Existe uma outra prática bastante comum aqui, que justamente é por causa dessa presença de plantas daninhas resistentes, que é o manejinho, e aonde se faz uma complementação da utilização do dessecante ou do produto que se usa para manejar essa palhada, em associação com o inseticida, certo? Outra coisa que se faz também é o tratamento de semente. Aqui seria interessante que se utilizasse produtos normalmente à base de carbamato, para fazer o TSI no controle contra os mastigadores. A aplicação complementar de inseticida, ela só vai ser necessária a partir do momento que o milho entrar na escala Davis nesse novo índice de 10% no nível 3 da escala, certo? Aí a segunda aplicação vai ser com intervalo de 7 dias, no máximo após a avaliação, e a terceira aplicação complementar, então, na última entrada do trator. Esse é um aspecto que é interessante, porque é possível, de alguma forma, onde a legislação permite, se fazer essa associação de inseticida tanto com os herbicidas quanto com os fungicidas. De forma esquemática, é o que está aqui no slide, que vocês podem ver, ou seja, a dessecação com carbamato ou diamida, que existe registro para esses produtos, o manejinho, que é no pré-plantio, feito com carbamato ou um piretroide. Essa questão do uso dos produtos que estão aqui, na apresentação de hoje de manhã, algumas perguntas vieram do tipo, mas aqui na minha região o piretroide não funciona mais. O que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é que, de toda a estratégia que está desenhada aqui, o nosso principal objetivo é sempre eliminar a primeira revoada, suprimir muito a primeira revoada. Tudo que a gente tem visto nas lavouras é que, quando o produtor perde o tempo de fazer o controle da primeira revoada, dificilmente ele consegue um bom controle dali para frente. Então, se o piretroide na sua região não está dando tanto resultado, usa o carbamato. E vice-versa, se o carbamato não está funcionando, usa o piretroide ou usa uma diamida. O importante é usar bons produtos na dose correta e entender que a principal estratégia é exatamente controlar a primeira revoada. Então, seguindo na avaliação do quadro, depois do monitoramento, se eu tiver 10% de raspagem, eu vou entrar com espinoside ou metomil mais um fisiológico, um controlador de crescimento, regulador de crescimento, e uma diamida ou indoxacarb mais para frente. Outra coisa que convém frisar, até V3, a lagarta do cartucho ainda faz a equidise, a muda, e isso, então, é onde o fisiológico funciona bem. Não existe não é sensato
usar um fisiológico ou um regulador de crescimento quando eu já tenho lagartas grandes na lavoura. Da mesma forma, no processo de dessecação. Eu posso usar o fisiológico? Pode usar o fisiológico, mas tenha certeza que você só vai estar agindo nas lagartas que existem na palhada até o terceiro instar. Se eu tiver lagartas maiores que terceiro instar, elas não farão mais equidise e esse produto deixa de ter ação. Aí eu ia precisar muito mais da ação de um produto de choque, como uma diamida ou um carbamato. Para a safrinha, o que muda? Na safrinha, especialmente a safrinha do sul, que é uma condição daí mais próxima ao que ocorre no Brasil Central, eu preciso ter uma atenção especial com o percevejo. E aí, então, o ideal seria fazer uma aplicação de controle de percevejo na soja em R5 ou R6, como forma de suprimir a população inicial dos percevejos nessas lavouras. Falando um pouquinho de desenvolvimento de resistência, esse é um processo bastante crítico e é um processo que não diz respeito único e exclusivamente para a tecnologia BT, que é o fundo da nossa apresentação aqui. O desenvolvimento de resistência a gente pode ter para fungos, a gente pode ter para plantas daninhas e pode ter para insetos também. Nós precisamos entender o que é a resistência. A resistência nada mais é do que uma resposta a um processo de seleção ao qual tanto insetos, quanto fungos, quanto ervas daninhas são submetidos. É um processo natural. Temos que entender que na natureza existem, sempre vão existir indivíduos que, mesmo sem a gente saber, apresentam uma resistência a tudo aquilo que for inventado para o controle. A gente não tem como saber. Claro que a frequência desses indivíduos na natureza ela é muito baixa. Mas, à medida que eu submeto esses indivíduos a um processo de seleção, a população dele acaba subindo em detrimento dos suscetíveis. Então, esse é o processo de resistência. Isso pode acontecer com fungicidas, pode acontecer com herbicidas e pode acontecer com inseticidas, assim como pode acontecer também com as tecnologias BT, não só no milho, no algodão, na soja ou em qualquer outra cultura que eventualmente venha a ser introduzido. Mas por que ocorre isso? Essa resistência das pragas-alvo à tecnologia BT. É porque, diferente dos inseticidas, para entender de forma um pouco mais fácil, tanto inseticidas, quanto herbicidas, quanto fungicidas, eles são aplicados e estão sujeitos à fotodecomposição, à decomposição por bactérias. Existem vários outros, por lavagem de chuva, existem vários outros processos que cessam a pressão de seleção desses produtos químicos que são aplicados nas lavouras. Diferente do BT, que desde as fases mais tenras da cultura até as fases finais, apresenta a concentração da proteína em partes diferentes da planta, sobre volumes diferentes, sobre concentrações diferentes dentro da planta. Então, a pressão que uma planta BT exerce num ambiente sobre as principais pragas, no caso da Spodoptera, que é o nosso assunto aqui, ela é violenta. E a resposta da Spodoptera em relação a isso também tende a ser grande. Por esse motivo é que, desde o lançamento da biotecnologia ou dos milhos BT no Brasil, que na realidade começaram em dezembro de 2007, depois em março de 2008 foi a primeira aprovação oficial do Hildegard, se falava que era necessário para o produtor fazer o monitoramento da lavoura e, se necessário fosse, lançar a mão de pulverizações adicionais para que fizesse o controle. A tecnologia trabalhou muito bem, o produtor acreditou na tecnologia e de alguma forma, deixou a responsabilidade do controle só para a tecnologia. E como a tecnologia Herculex foi a tecnologia mais adotada no mercado nos últimos anos, foi lançada por primeiro em maior volume, nós recentemente confirmamos o desenvolvimento de resistência de lagarta do cartucho do milho, a Spodoptera frugiperda, na proteína CRY1F, que é a proteína do Herculex, em populações coletadas a campo. E pelos dados disponíveis que a gente tem atualmente, a gente pode inferir que existem populações de lagartas do cartucho do milho resistentes a essa proteína nas principais áreas produtoras de milho do Brasil. Isso não quer dizer que o Herculex não tenha valor, pelo contrário, a gente ainda tem. O fato de eu ter uma população e de ter identificado uma população resistente à proteína CRY1F no Brasil, não quer dizer que, primeiro, que ela esteja presente em todos os locais, em todas as lavouras. Não é isso que quer dizer. E outra coisa, quando eu falo de Herculex e Intrasect, eu não estou falando somente de lagarta do cartucho, estou falando também de controle e supressão de lagarta rosca,
estou falando de lagarta elasmo, e em alguns casos supressão até da lagarta do trigo ou lagarta da aveia, como quiserem preferir. Então, a proteína ela ainda tem um valor. A mesma coisa acontece com outras proteínas que deixaram de ser utilizadas em outros processos de cruzamento, mas que hoje a gente já tem informações que são extremamente eficientes para outras lagartas até, que são novidade dentro do nosso sistema. E por que isso é uma preocupação, essa questão da resistência, do surgimento de resistência no Herculex? Porque todas as proteínas que foram lançadas no mercado são proteínas oriundas do Bacillus thuringiensis, são proteínas cristal, e elas têm um relacionamento, ou seja, elas são, vamos chamar assim, aparentadas. E esse processo que ocorreu com essas populações de Herculex que a gente coletou, pode ocorrer com qualquer outra proteína, como também pode ocorrer com inseticidas. Deem uma olhada nesse quadro que eu coloquei agora na tela. Esse quadro refere-se à evolução de resistência de Spodoptera no sudoeste goiano, na região de Rio Verde, desde 1996 até 2010, mostrando que existe uma tendência de que, à medida que o volume de utilização de inseticidas numa determinada região acaba gerando o surgimento ou a seleção de indivíduos que eram naturalmente resistentes, olhando para esse quadro em 1999, eles já existiam, já estavam lá, mas a partir do momento que eu comecei a usar, ou que os produtores começaram a usar de forma mais massiva determinados produtos, começou a selecionar essas populações lá na frente. Então, esse processo não é um processo único, exclusivo da tecnologia BT, é um processo que hoje a gente sabe, por exemplo, que já existem fungicidas que estão com dificuldade de controle, que eram muito bons, mas que hoje estão com dificuldade de controle de ferrugem de soja, porque a própria ferrugem da soja, se sabe, são mais de 4 populações registradas e o próprio processo de evolução do fungo acaba determinando isso. Entendendo um pouco melhor, vamos imaginar que existe na natureza uma população muito grande de borboletas, esquematicamente representadas aqui pelas borboletas amarelas, que são suscetíveis às proteínas BT. E existe uma outra, dentro dessas populações de borboletas amarelas, existe uma outra população, vamos dizer assim, que são borboletas, aqui eu representei pela cor roxa, são borboletas que são naturalmente resistentes a qualquer proteína BT que eu tenha no mercado. Só que elas existem numa proporção muito baixa dentro dessa população de insetos. E outra coisa, essa resistência, ela não cobra da borboleta, ela não cobra nenhum custo de adaptação. Ou seja, essa borboleta não voa menos, não reproduz menos, ela não come menos do que as amarelas. Ela é igualzinha às amarelas, ela só carrega um sequenciamento genético dentro dela que a torna mais resistente ou menos suscetível à proteína BT. Então, eu posso dizer o seguinte, que as borboletas amarelas, elas vão morrer quando submetidas à proteína BT. E as borboletas roxas, que são os homozigotos resistentes, elas não vão morrer quando submetidas à proteína BT. Já o cruzamento entre as amarelas e as vermelhas e as roxas vão determinar os heterozigotos. E esses podem, dependendo da especificidade da proteína e da dose com que essa proteína é apresentada na lavoura, eles podem morrer ou podem não morrer. Por quê? Porque a quantidade, por eles serem heterozigotos, a quantidade a qual é expressa pela tecnologia BT pode não ser suficiente, a dose pode ser uma dose subletal. E aí eles vão sobreviver e a próxima geração já virá, desses insetos, já virá numa população maior e com um nível de resistência maior. Falando um pouquinho de especificidade, deem uma olhadinha nesse quadro. Esse quadro mostra a especificidade de uma proteína, a proteína Hildgard, que é a proteína CRY1AB, quando submetida a 3 insetos diferentes, a Ostrinia nubialis, que é a European Corn Borer, que é a principal praga dos Estados Unidos, a Helicoverpa pazea, que existe tanto nos Estados Unidos quanto aqui, e a Spodoptera frugiperda, que existe também no sul dos Estados Unidos, assim como existe aqui no Brasil. E vejam que a especificidade dessa proteína CRY1AB ela é muito alta para a Ostrinia nubialis, porque com apenas 2,6 nanogramas por centímetro quadrado, de 2,6 a 7,8 nanogramas por centímetro quadrado, eu tenho uma concentração letal capaz de matar 50% da população. Já essa mesma proteína, quando eu estou falando do inseto Spodoptera frugiperda, precisa estar numa concentração de 2.140 nanogramas por centímetro quadrado se eu quiser matar 50% da população. Então, esse é um exemplo típico de especificidade. E essa especificidade, assim como ela existe para
a proteína BT, ela existe também para os inseticidas. Os inseticidas que hoje a gente vê no mercado, eles têm, já quando são lançados, eles têm determinada especificidade para o inseto que eles vão agir, certo? Então, existem inseticidas que com uma dose muito pequenininha conseguem controlar determinados insetos e o mesmo inseticida precisa de uma dose cavalar para poder controlar outros insetos. Isso é uma questão de especificidade. Mas como é que isso fica nas populações? Esse quadro que eu coloquei na tela, na parte de baixo, eu tenho uma população de borboletas. Se eu vou aplicar, ou se essas borboletas vão se alimentar em lavouras onde a especificidade da proteína BT é baixa, ou a dose que essa planta está expressando, normalmente por estresse, normalmente os estresses tendem a diminuir a concentração das proteínas, o que vai ocorrer é isso, eu tenho um número maior de indivíduos que vão sobreviver e vão fazer as futuras gerações, e essas futuras gerações já virão com outro nível, um nível um pouco mais elevado de resistência. Por outro lado, olhando o canto superior direito, se eu estou utilizando um produto considerado alta dose, uma proteína considerada alta dose ou de alta concentração, um número menor de indivíduos vai sobreviver. Mas vejam que vai sobreviver. Vai sobreviver. Qualquer que seja a dose ou a concentração, sempre, eu insisto com isso, sempre vai existir na natureza um indivíduo que é naturalmente resistente a qualquer coisa que a gente venha inventar para fazer o seu controle, certo? Esse quadro é o quadro clássico que explica a importância da dose, dizendo que quanto mais elevada a dose, maior a concentração de indivíduos suscetíveis, de heterozigotos suscetíveis, homozigotos suscetíveis, heterozigotos resistentes e homozigotos resistentes são controlados por cada dose. Vejam que, se eu estou usando um produto de baixa dose, eu tenho um controle de aproximadamente 100% da população de indivíduos suscetíveis. Se eu estou usando um produto alta dose, eu tenho o controle de 100% dos suscetíveis, 100% dos heterozigotos suscetíveis e mais uma boa porção dos resistentes, mas eu não tenho o controle de 100% dos resistentes. Então, isso infere que nós vamos, independente das tecnologias que a gente vier a utilizar, e isso é importante a gente entender, hoje no Brasil as tecnologias que nós temos para controle de spodóptera são as mesmas tecnologias que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, e não existe nada de diferente, pelo menos nos próximos 12 anos, eu vou precisar sempre auxiliar qualquer uma das tecnologias com a aplicação de inseticidas. Preciso fazer o monitoramento da lavoura e preciso fazer a ação complementar com inseticida. Diante de todos os processos que a gente foi chamado para atender em relação ao Herculex, em relação ao Intrasect esse ano, eu acredito que existem alguns pontos de melhoria que eu gostaria de dividir com vocês. De tudo que a gente atendeu e viu, o pessoal reportou visitas a campo, sem dúvida nenhuma, os problemas maiores estavam sempre nos sistemas de produção mais intensivos, ou seja, aqueles locais onde é permitido fazer 5 cultivos em 2 anos, são locais excepcionais para se fazer dinheiro, são locais excepcionais para se fazer lavoura, mas também são locais onde a pressão e a necessidade de interagir com a lavoura e tomar decisões rapidamente são maiores. Locais onde a altitude não permite, que os cultivos são um único cultivo por ano, a pressão de seleção não é tão grande. Então, o que fica para nós é que locais com agricultura intensiva são locais onde o monitoramento também tem que ser intensivo. Outra coisa, nas regiões de plantio direto, essa questão do manejo de palhados. Por conta já de problemas de utilização de tecnologia, de OGMs resistentes a herbicidas recentemente, o manejo de palhada nas áreas de plantio direto tem deixado muito a desejar. E isso acaba gerando um problema sério, porque nesses locais onde existe uma quantidade maior de sobra de coberturas resistentes a herbicidas, nós temos a tendência de ter uma pressão, especialmente uma pressão inicial de lagartas remanescentes na cultura do milho. E lembrem-se que eu falei que a chave do sucesso do controle da spodóptera está exatamente na primeira revoada. Eu acho que uma frase que resume isso é que planta daninha morta e inseto morto não desenvolvem resistência. O uso de TSI. A gente verificou em tudo que a gente observou no campo que os produtores que trabalharam com o TSI para mastigadores tiveram um sucesso maior
e especialmente no controle da primeira revoada do inseto. Uma outra coisa que ficou bem evidente foi a baixa adoção do nível de dano a baixa avaliação e adoção do nível de dano para a tomada de decisão da aplicação complementar. Muitos produtores, como eu falei, confiaram na tecnologia, deixaram a responsabilidade toda para as plantas BT e desde o começo a gente disse, olha, não pode deixar a lavoura sozinha, tem que monitorar e se precisar tem que entrar agindo. E mesmo quem entrou agindo, e às vezes até de boa fé, dentro do processo correto de tomada de decisão, teve problemas em função de fase de identificação do inseto versus a utilização do inseticida, a gente já discorreu sobre isso aqui, o pessoal usando inseticida de choque em lagartas pequenas, que é onde o fisiológico era necessário, ou fazendo o contrário, usando o fisiológico em lagartas grandes, onde o fisiológico já não tem ação mais nenhuma. Problemas com dose, muita utilização de subdose, problemas de volume de cauda, a impressão que deu é que o produtor esqueceu como fazia manejo de lagarta do cartucho, ou seja, tentando pulverizar lavouras de avião, tentando pulverizar lavouras com 50, 60 litros de água por hectare, porque o processo operacional era mais complicado do que o processo técnico, e isso acaba trazendo o pior de tudo, que é o dispêndio do valor gasto com a tentativa de controle e a ausência e a falta de controle. Tá? E uma outra coisa que a gente também notou é que muitos faziam aplicação e iam para as outras lavouras, iam cuidar do plantio da soja, se fosse no verão, e abandonavam a lavoura porque consideravam ela já pulverizada e não faziam uma reavaliação que precisa ser feita no 5º dia após, porque tem que verificar se não sobrou nada ou se não houve uma nova revoada nesse intermédio. Então, são pontos, oportunidades de melhoria que eu acredito que é bom compartilhar com todos e que eu acho que não faz mal nenhum, e especialmente nesses sistemas mais intensivos, como esse que eu coloco aqui nesse gráfico, que representa o Mato Grosso, o Rio Grande do Sul e o oeste da Bahia, mostrando que a gente tem a cultura, as áreas ocupadas pela cultura praticamente ou basicamente o ano inteiro. Essa é a tendência do agricultor. O agricultor não quer hoje deixar a área vazia. E isso, insisto, se por um lado cria um aspecto econômico para a propriedade muito bom, por outro lado cria uma necessidade de monitoramento e de trabalho agronômico muito maior. E quando eu falo de trabalho agronômico aqui, eu não falo única e exclusivamente de controle de espodóptero, existem outras questões envolvidas. Mas como é que eu posso saber se alguma região ou alguma propriedade está mais próxima de desenvolver uma resistência, ou seja, está com um alto risco de desenvolvimento de resistência ou um baixo risco de resistência? Para eu poder enxergar isso, eu tenho que verificar por dois viés. Um viés que é o fatores relacionados à praga e o outro viés que são os fatores relacionados ao manejo. Se vocês olharem esse sequenciamento que eu coloquei na tela, vamos dividir a tela ao meio, tudo que está à esquerda da tela, como menor especificidade ou expressão de proteína, múltiplas gerações de inseto ao ano, alta pressão de praga, o histórico de utilização de BT, lavouras de planta esqueça ou utilização de trait simples, são fatores que, tanto pelo fator de manejo quanto pelo fator da praga, são condições que me levam a um estabelecimento de um risco maior, a um risco maior de estabelecimento de resistência ou de seleção de insetos resistentes. À medida que eu vou para o lado direito da tela e olho que eu tenho múltiplos hospedeiros, eu estou trabalhando com manejo integrado de praga, trabalho com traits piramidados, ou faço rotação de culturas, tenho híbridos adaptados e existe uma resistência natural do híbrido, esse é um outro aspecto bastante interessante, porque os híbridos naturalmente apresentam uma atratividade maior ou menor, dependendo do híbrido, é uma coisa natural, a gente na realidade não sabe ao que isso está ligado, se isso está ligado à presença de algum ácido ou a capacidade de reflectância de um vermelho intenso que atrai mais uma mariposa ou outra. A gente não tem essa informação, mas sabe, olhando para o campo, quem anda na lavoura sabe do que eu estou falando, que existem híbridos que são mais atraídos por alguns insetos do que outros. E às vezes um que é atraído por um percevejo não é o mesmo que é atraído por uma espodóptera. Então essas são as escalas do risco de resistência e que eu acho que é importante dividir com os senhores. Tem uma pergunta que veio do Brasil Central, o Paulo pergunta se existem relatos de resistência em outras tecnologias. Paulo, todas as empresas e os produtores possuem interesse na utilização e na preservação dessa tecnologia. Nós, da Pioneer,
temos procurado atender todas as pessoas que nos chamam para discutir o assunto. Nós temos ido lá, nós não temos ido visitar lavouras de outras empresas, né? Mas o que eu acabei de falar isso, o que eu posso te dizer é o seguinte, que se absolutamente nada for feito, as outras tecnologias também têm a mesma suscetibilidade que o Herculex ou que o Intrasect tem. E, de novo, cito esse esforço de todas as empresas, junto com a Abrazen, de orientar os produtores no manejo e validação dessa tecnologia. O Leandro Oliveira pergunta qual seria o volume de caldo ideal para o manejo de lagartas do cartucho. Eu vou um pouquinho mais longe, não é só o manejo de caldo. Existem vários aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de posição, certo? Antigamente se plantava milho com espaçamento de 90, espaçamento de 70, hoje ainda tem alguma coisa nesse sentido, mas o amplo domínio é espaçamento de 50. Para o espaçamento de 50, as barras de pulverização com bicos distanciados de 50 centímetros, elas são adequadas para fazer o controle de lagarta e a gente não deveria entrar na lavoura para fazer controle de lagarto do cartucho com menos de 120 litros de água por hectare. Isso vai aumentar o volume e vai ter que aumentar o tamanho da gota também, caso a lagarta esteja maior ou já esteja encartuchando, certo? Podendo ter que chegar até 200 litros. Mas o importante é trabalhar com gotas maiores do que uma simples pulverização fina. E, se por acaso o produtor ainda está usando pulverizadores com espaçamento de bicos de 50, e espaçamento da lavoura de milho dele é de 70, 80, 90, o ideal seria fazer um ajuste da posição desses bicos, trocar esses bicos para bico leque, usar gotas grossas e, de novo, de 120 a 200 litros de água por hectare. Outra pergunta que chega, o Juliano Machado pergunta, a Dupont Pioneer irá continuar a vender produtos com a tecnologia Herculex nas áreas que foi observada a performance inesperada do produto? Eu comentei na minha apresentação que sim, nós vamos continuar a oferecer o Herculex e o Intrasect, porque nós entendemos que não é só a Spodoptera que esses traits, essas características, esses OGMs controlam. Nós temos uma supressão boa para a lagarta rosca, para a lagarta elasmo e, em algumas situações, até para a lagarta do trigo, nós temos visto algum controle, Juliano. O que a gente está fazendo é orientar o produtor, preparar materiais, falar em dia de campo, fazer apresentações como essa e alertar para todos, inclusive técnicos, que hoje a tecnologia BT precisa ser revisitada. Eu acho que é uma coisa que é comum, aconteceu isso com o plantio direto, a gente errou bastante quando começou com o sistema plantio direto, há quase 40 anos atrás. A gente errou também com o controle da ferrugem da soja, quando a gente começou, quando a ferrugem começou no Brasil, tentamos controlar do jeito que a gente fazia sempre. Então, é um processo de aprendizagem e, todo momento, a gente tem que revisitar e, se for o caso, reposicionar qualquer tecnologia. O Wilson pergunta, é necessário aumentar a área de refúgio? Wilson, é o seguinte, o refúgio, a gente trabalha com refúgio estruturado, a nossa orientação é que se trabalhe com refúgio estruturado, com 10% da área para Herculex e 5% da área para Intrasect. A gente considera que não é necessário aumentar a área de refúgio, a gente pode manter exatamente do jeito que está, fazendo os controles do jeito que a gente está fazendo, que essa é uma boa prática para a preservação do trait. O José pergunta, qual o tamanho da Spodoptera para controle com inseticida? 1 milímetro ou 1 centímetro? José, desculpe se não deixei claro, de 8 a 10 milímetros é a fase limite para o bom controle, para a boa ação dos inseticidas, de 8 a 10 milímetros, ou seja, até 1 centímetro. Tá? Última pergunta vem do Henrique. O que a Dupont Pioneer está fazendo para solucionar as preocupações dos produtores que estão sendo afetados por danos causados pelos insetos? Bom, a Dupont Pioneer está trabalhando ativamente com os produtores e recebendo todas as solicitações relacionadas à performance de produto com muita seriedade. Tá? Isso a gente tem feito de forma constante via nossos representantes e via nossos agrônomos de campo. E, além disso, nós estamos fazendo exatamente o que estamos fazendo aqui, palestras técnicas, orientando o produtor em dias de campo, imprimindo materiais, colocando informações no nosso site, para que todo esse esforço para que
para auxiliar cada produtor para que eles consigam maximizar o que nós consideramos que é mais importante de tudo, que é a base genética que está por trás da tecnologia OGM e que é o que, no fundo, garante o resultado para o produtor lá na ponta. Eu já tenho uma pergunta aqui do Paulo Horvatic, de Barra do Garça. Como está a eficiência de uso de piretroide e fisiológico? Paulo, foi aquilo que eu falei. Em algumas regiões a gente vê determinados produtos falhando mais e em outras regiões os mesmos produtos sendo muito eficientes e inclusive recomendados. Eu acho que aquele gráfico que eu apresentei do sudoeste goiano, que apresentava, por exemplo, o Spinosad até o ano de 2004 sem nenhum tipo de problema de resistência e já em 2007 com mais de 50% de indivíduos resistentes, se eu não me engano, é um reflexo disso, da forma como isso é utilizado, com a intensidade com que o produtor se atira, às vezes por uma decisão. Eu tenho uma experiência bastante grande aqui na região sul, regiões limítrofes a áreas de arroz. Com certeza, piretroides já não estão mais funcionando, porque por ser um produto muito barato, ele era usado em massa. E o capim-arroz, que é uma das pragas, uma das plantas daninhas do arroz, é um hospedeiro ótimo para esse podóptero. Então, hoje, se a gente for falar em produtos piretroides aqui na região, não vai fazer o controle. Em compensação, um Spinosad, com certeza, vai ter uma ação muito boa. Agora, regiões que usam muito e de forma desordenada, com subdose, com certeza você vai ter. O que eu gostaria de salientar é o seguinte: como recomendante, o importante é entender o que é o objetivo do controle, é fazer o controle da primeira revoada. E aí nós temos que usar o melhor produto que a gente tiver e com o melhor histórico que a gente tem. Eu relutei um pouco de fazer essa apresentação dando princípios ativos, mas olhando para dentro de casa não tinha como ser diferente. Mas eu gostaria de frisar bastante que a estratégia de eliminar a primeira revoada, seja lá com o que for, desde que seja bem aplicado, é o que é mais importante. Leandro Becker pergunta: o controle preventivo é essencial. Quando se consegue o melhor controle da lagarta do cartucho? Qual fase? Bom, a questão é o seguinte, Leandro. Se eu conseguir, insisto, a primeira revoada é o mais importante. Além disso, o que é super importante? Evitar ter que fazer controle depois do quarto insta. Por quê? Porque tanto a tecnologia BT quanto os inseticidas, mesmo os mais modernos, eles não têm uma eficiência de 100%. E se a lagarta encartuchar, como a gente fala no nosso diálogo diário, mais difícil isso vai ficar. E quanto menos água o produtor utilizar no processo de controle, pior vai ser o controle, e aí as outras condições, como a condição de temperatura, de umidade relativa do ar, de tamanho de gota, de volume de cauda, passam a ser talvez até mais importantes do que a eleição do produto. Tá? O Júnior pergunta: em áreas com braquiária ou com plantas daninhas, é aceitável ter um nível mais elevado de Spodoptera? Júnior, eu concordo contigo. É muito provável que você vai ter um nível maior de Spodoptera nessas áreas. Então, essencialmente, tem que prestar atenção. Essas perguntas elas já vêm praticamente com a resposta pronta. Você deve estar vendo isso no campo e você sabe que isso é verdadeiro. Então, toda vez que você vai ter que fazer o controle nessas áreas, você tem que prestar mais atenção e talvez começar o monitoramento até mais cedo. Eu não sei de que região é essa pergunta especificamente, mas talvez começar o monitoramento até mais cedo do que eu comentei anteriormente. O Celso Araújo, de Paracatu, pergunta: é certo o uso de enxofre como desalojante? Celso, existem vários trabalhos que foram feitos com desalojantes. Alguns apresentaram resultado positivo, alguns apresentaram resultado negativo. Eu prefiro dizer que os resultados são inconsistentes. Certo? Eu não tenho e não recomendei para ninguém na minha vida profissional a utilização do enxofre como uma alternativa 100% garantida. Eu acho que se a gente colocar para o produtor assim, olha, tem a possibilidade de conseguir alguma ação com o uso de enxofre, quer tentar, vamos fazer um pedaço da lavoura, eu acho que é por aí que a coisa anda. Certo? Porque às vezes um resultado ele pode estar ligado muito mais, como eu falei, a uma tecnologia de aplicação do que ao produto em si. A última pergunta vem do Rafael Ramos, de Alegrete: se fizermos uma dessecação no cedo, menos de 30 dias, por que não recomendam o uso de fisiológico?
Foi exatamente aquilo que eu já comentei, Rafael. Se eu tiver as lagartas abaixo de terceiro instar ou até terceiro instar, o fisiológico vai funcionar para essas lagartas. Agora, se eu já tiver, além de lagartas de terceiro instar, tiver lagartas de quarto, de quinto instar, que normalmente é o que acontece, essas lagartas vão sobreviver na cultura e vão, na cobertura, e vão atacar o milho logo depois da germinação, cortando as plantas rente ao solo. E por ser a lagarta muito grande, mesmo os carbamatos, isso é uma coisa bastante interessante de frisar, mesmo os carbamatos, esses produtos que são sistêmicos, eles têm uma concentração muito baixa no nível do solo. Então essa parte da planta no nível do solo, mesmo a gente trabalhando com produtos carbamatos e sistêmicos, a ação ao nível do solo ela não é boa, porque a concentração do produto nessa região da planta ela é muito baixa. Eu vou ficando por aqui. Vou agradecer a participação de vocês.